Glória a Deus, o Senhor é bom. Todo tempo o Senhor é bom. Senhor é o nosso Deus, né? Maravilha. Nosso pai, nossa mãe, nosso tudo, né? Hoje a gente tem esse dia para celebrar o Dia das Mães, mas ele é nossa mãe, né? Nossa mãe. Eita, glória. Ele é nossa mãe que cuida de nós o tempo todo. Vai, Deus, para algumas esse privilégio de compartilhar essa maternidade. Que o Senhor possa abençoar vocês, mães, né, biológicas. A gente pega carona em vocês, né, para falar que é mãe espiritual, é tia, é vó, né, de coração, mas a maternidade é algo que Deus presenteou, né, homem e mulher, paternidade, porque é a tarefa mais difícil que existe na face da terra. Então, assim, é de grande honra, porque é ser semelhante a Ele, não é? Na criação, na educação dos filhos, para aprender a glorificar o nome dEle e exaltar o nome dEle. É um desafio grande. O Senhor tenha misericórdia, né, de vocês, mães e pais. Amém. Porque a gente ajuda, mas a gente é diferente. A responsabilidade é do pai e da mãe, não é? E hoje eu quero, então, compartilhar com vocês uma mensagem que fala de fé e de coragem. Porque precisa de muita coragem, não é? Para servir ao Senhor, para caminhar com Ele, mas para exercer esse chamado da maternidade e da paternidade, né? Mas hoje, particularmente da maternidade, é preciso de fé e de coragem. E eu quero falar no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é, assim, muito interessante porque ele é um período que não tinha rei, não é? Deus levantava homens e mulheres em tempos diferenciados para governar, para organizar a nação, para ser a referência espiritual e de governança naquele lugar. E havia um ciclo, né, que se repete muitas vezes até hoje, de um modo particular e também da nação. O povo de Israel servia a Deus, Deus abençoava, eles caíam em pecado, começavam a idolatria, e aí eram escravizados, né, e clamavam a Deus de novo, se arrependiam, Deus vinha e levantava os juízes, libertava aquele povo, eles caminhavam por um tempo em comunhão, mas depois caíam novamente em pecado e se perdiam, até clamar novamente a Deus, e esse ciclo se repetiu por muitos anos, não é? E era uma época muito difícil, onde o povo de Israel tinha chegado para conquistar a terra, mas não tinha conquistado toda a terra ainda. Então tinham muitos inimigos ao redor e tinham ali os povos que não adoravam a Deus. Então o povo de Israel era influenciado por essas práticas pagãs, idólatras, e caíam em pecado contra Deus e eram escravizados, né, como punição, e Deus levantava, então, quando eles se arrependiam, os juízes. E eu quero falar de uma juíza, de uma mulher, não é? Que no capítulo 5 de Juízes, ela fala o seguinte, capítulo 5, versículo 7, ela fala: os montes vacilaram diante... Não, vamos errar. É 5, 7. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Então, um tempo que não tinha rei, não tinha um governo central, e o povo estava ali disperso. E Débora, então, se levantou como mãe em Israel, como aquela que viu a necessidade e se levantou diante de Deus para organizar, para cuidar, para sustentar aquela nação na presença de Deus. E nós vamos ver, então, quem era Débora. No capítulo 4, voltando um pouquinho, capítulo 4, nós vamos ler de 1 a 10, que diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel,
na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, os filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e farei ir a ti, para o ribeiro de Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora, e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora subiu com ele. Imagina a situação. Será que você teria coragem de fazer o que Débora fez? A gente acha que o nosso momento histórico é muito difícil. Mas imagina naquela época. Não é? Era uma situação bem delicada. Quem era Débora? Pelo que apresenta aqui, Débora era uma mulher, vamos dizer assim, comum, do povo. Não é? Era dona de casa, casada com Lapidote. Não se fala nada sobre o marido dela. Só isso. Lapidote. E provavelmente tinha filhos. Era mãe, era esposa, era dona de casa, e ela era possuidora de uma confiança inabalável em Deus, o que fez um diferencial total na vida dela e na vida de toda a nação. Não é? Ela era conhecida como mãe de Israel, profetisa e juíza. E isso aconteceu por volta do ano 1150 a.C. Ela reorganizou as tribos de Israel, uniu as tribos autônomas e dispersas de Israel com um elemento unificador. Qual foi? Fé em um único Deus. Esse é o ponto de união de Israel, né? Daquela época, e deveria ser até hoje, e nossa também. Então, até mesmo os grandes generais, né, de Israel, como Baraque, disse em alta voz que só iria à batalha se ela fosse com ele, se ela fosse à frente do exército. Ele disse: se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. Olha o contexto delicado, difícil da época, não é? E Débora nos deixa, então, várias lições. E ela nos dá a lição de que o poder, mesmo com o poder nas mãos, nunca usou de orgulho, nunca usou de altivez, de presunção, e o que agradou a Deus e também ao seu povo. Ela manteve a doçura de palavras firmes. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se oferecem entre o povo. A juíza Débora foi capaz de harmonizar sua vida pessoal, de mãe, de esposa, de dona de casa, com a sua vida ministerial, e jamais permitiu que a emancipação e a liberdade destruíssem a sua família, nem a sua doçura, nem a mansidão, nem a humildade. E no meio do arraial, né, ela afirmou, porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Então é o brilho de Deus na vida dela é que fez a diferença. Era uma mulher madura, séria, determinada, de conduta moral elevada, e era corajosa. Em nenhum momento temeu estar à frente da batalha, à frente do exército com Baraque, que era o general. Débora era uma mulher de coragem. Diante do perigo, ela agiu com urgência e com decisão. Ela ordenou a Baraque que viesse imediatamente à sua presença e para comunicar os planos de Deus. E assim ela cantou: cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. O que significa levantar? Não é? Denota desprendimento, coragem, fé, determinação. Com a liderança e autoridade, essa autêntica heroína israelita ordenou o exército hebreu para que enfrentasse os seus inimigos com ousadia e veemência. E isso aconteceu, né, quando os israelitas abandonaram o Senhor e ele os entregou na mão de Jabim. Então eles estavam escravizados já há 20 anos. Não é 1 ano, 2 anos, 20 anos escravizados. Então era um contexto bem complicado na época, bem difícil. Não acabou de escravizar. Então há 20 anos
que eles estavam vivendo debaixo de escravidão. E a sua coragem é uma virtude cristã. Quer dizer, a coragem é uma virtude cristã. E toda mãe precisa ser corajosa. Vocês que são mães sabem, não é? Tem que ter coragem que vai além do que você imaginou que teria um dia. Porque situações acontecem e precisa de ter uma atitude, precisa de ter uma ação, e a ação precisa de ser muitas vezes de muita coragem. Então a coragem é uma virtude fundamental da fé cristã. Lá em 1 João 4,18 fala que nós não fomos chamados para o medo, mas para o amor. E esse amor é o amor de Deus que gera em nós essa coragem para agir e para fazer aquilo que Deus já propôs no nosso coração para fazer. Não é? Então a palavra coragem no Novo Testamento, ela contém esse elemento de ousadia, de um ato que se coloca acima do medo. Não é porque está com medo. Está com medo, mas vai a si mesmo. Está com medo, mas vai resolver. Isso é coragem. Não é? Denota confiança e esperança em Deus. E mostra que é algo que vem do interior, do âmago do ser humano. Uma disposição para enfrentar oposições levantadas pelo inimigo. Porque esse inimigo ele pode ser material, físico, e ele pode ser espiritual. E muitas vezes os dois. Não é? Ao mesmo tempo. Então ela teve a coragem de demonstrar confiança em Deus, em suas promessas, diante de tudo aquilo que era a vontade de Deus para aquele momento. Mesmo que vá contra a razão e a lógica, é preciso que essa confiança fale mais alto. Essa direção de Deus fale mais alto. Para que a vontade seja dirigida então pela coragem e não pelo contexto, não pelo medo. Não é? Então coragem, de outro condicionário, é uma firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional e moralmente difícil. Quer dizer, o contrário da coragem é a covardia. Eu vejo o que eu preciso fazer, sei o que tenho que fazer, mas não me disponho a fazer, não confio que vai dar certo e por aí vai. E gera muito problema. Não é? Então, na vida de Débora, nós vemos essa virtude bem demarcada, bem delineada. Era uma mulher de coragem. E no momento de fracasso espiritual, em que o povo estava há décadas vivendo no pecado, misturando-se com a idolatria do povo que vivia naquela época, os vizinhos ali, Débora resolveu dedicar-se a Deus e viver em santidade. Ela não esperou o momento ficar propício. Ela não esperou o momento ficar bom para poder agora, então, vamos viver diante de Deus, que agora está tudo calmo, tranquilo, sossegado. Não, foi no meio do conflito, foi no meio da escravidão da nação, foi no meio do tempo, foi num tempo que a mulher não era valorizada, não era ouvida. Isso não fez diferença para ela. A diferença é a fé que ela tinha em Deus e a coragem para perseverar. E a palavra coragem também vem do latim, que significa coração, servir ao Senhor de coração. Servir ao Senhor com aquilo que vai mais íntimo em cada um de nós. Isso é para homem e para mulher também, claro. Não é? Precisamos ter coragem para servir ao Senhor, para nos posicionar diante do contexto que temos vivido. Servimos a Deus em meio a uma geração perversa e corrompida. Devemos refletir a glória do Senhor, sermos testemunhas de Cristo, andando contra o curso deste mundo. Para isso é preciso de coragem e é preciso de fé. Com Débora aprendemos a dar prioridade às coisas de Deus. Era uma mulher profetisa, tinha no primeiro plano o seu relacionamento com Deus, mas não deixava de assumir sua condição de mulher, de esposa, de mãe, não é? Ela não negou a sua feminilidade, nem a sua condição de esposa, apesar de ser profetisa e juíza em Israel, embora soubesse que havia sido levantada por mãe em Israel. É interessante esses pontos sobre Débora, porque hoje nós temos esse movimento feminista que tem acabado com as mulheres e com os homens também. Não é? Tem destruído as famílias. E muitas mulheres começam a trabalhar fora e a família é destruída. Começa a se envolver com várias situações que não são da vontade de Deus. E os homens ficaram meio perdidos, não sabem o que fazer num contexto desse. Mas a gente vê que na Bíblia não existe nem o machismo e nem o feminismo. Isso não é de Deus, nem machismo nem feminismo. Existe homem e mulher, masculino e feminino. E cada um no seu papel, no seu chamado, para cumprir um propósito, que é o propósito maior de servir e glorificar o nosso Deus. Então a gente precisa lembrar disso, que embora Débora se levantou ali como juíza, Deus a levantou como juíza, no contexto daquele,
Isso não significa que ela ia passar por cima de todo mundo e ia ser a poderosa da época. Não é? Porque se fosse hoje, era isso que ia acontecer. Não é? Mas ela permaneceu, não só fiel a Deus, mas fiel ao papel dela como mulher também. Então ela não negou a sua feminilidade. Ela continuou vivendo ali a sua vida de mãe, de esposa, de profeta, né, que foi levantada por Deus. E outra coisa, ela nos ensina muito sobre a imparcialidade. Ela não foi parcial, ela não fazia acepção de pessoas. Ela convocou Baraque, ele mandou libertar o povo, mas diante da frouxidão dele, né, do medo que ele teve de ir, ela poderia assumir essa glória para ela, não é? Ela poderia assumir a honra e a glória para ela como uma mulher que libertou Israel. Quando ela fala para Baraque que a honra da vitória não seria dele, mas não era dela que ela estava falando. Foi outra mulher que matou o general do exército que oprimia o povo de Israel. A questão é que muitos, se fosse hoje, a mulher assumiria toda a glória para ela mesma, não é? E no seu cântico ela teve um discernimento espiritual. Ela não louvou o Senhor por causa da vitória obtida, mas porque o povo havia se oferecido voluntariamente, com disposição firme de servir a Deus. Então a motivação não era a guerra, a motivação é voltar a servir a Deus, a motivação é caminhar com o Senhor. E enquanto o povo pôde fazer isso, ela percebeu essa diferença, ela teve sensibilidade para isso, né? E com ela também aprendemos a lição do companheirismo, do amor fraternal. Ela não precisava ir com Baraque, não precisava. Ela poderia ter ficado embaixo da palmeira, derramar em Betel, porque ir para a guerra não era tarefa dela. Mas com o pedido dele, ela sentiu amor fraternal e fez companhia para o exército. E aí o exército teve essa vitória. Então é um movimento muito mais profundo do que simplesmente ir à guerra, do que simplesmente assumir certos papéis, certas responsabilidades. Ela sabia quem ela era, quem tinha chamado e a glória de quem que era. A glória, na verdade, era de Deus. Não é? Então a palavra de Deus habita em corações corajosos. Coragem e fé se complementam. Precisam andar junto. Quem não crê não é capaz de ter coragem. Porque ele vai basear em que o seu movimento, a sua ação. Não é? A incredulidade impede o crente de agir corajosamente. E a fé em Deus, nas suas promessas, estimulam a atos heróicos. Não dá para fazer ato heróico sem ter uma base firme. Então a fé, ela envolve confiança ilimitada no poder de Deus. Mas a coragem, a nossa decisão em dar o primeiro passo. Não tem como separar essas duas coisas. Senão a pessoa pode agir por tolice, não é? Entrar em situações muito mais complicadas. Então mulheres que se destacam por sua firmeza e fé são muito usadas por Deus. Elas passam por dificuldade, claro, como todas as pessoas, como todas as outras mulheres. Tem medo? Também. São sensíveis? Também. Mas não esmurecem nem desanimam facilmente. Perseveram diante do chamado de Deus e da fé em Deus. São vitoriosos sobre lutas porque acreditam em seu coração que Deus está no controle da situação. Pois confiam inteiramente no Senhor e não temem ao serem desafiados. Não é a minha pessoa, não é a sua pessoa, é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Então nós podemos aprender muito com a vida de Débora. Ela não é uma exceção. Não é? Ela é um exemplo. Nós podemos ter coragem como ela teve para vencer as dificuldades. Porque o mesmo Deus que a direcionava e lhe dava ousadia e sabedoria é o mesmo Deus de hoje e continuará sendo eternamente. O Deus dos exércitos que peleja por aqueles que o buscam. A questão é que se nós estamos dispostos a buscar de verdade, a confiar de verdade, porque é muita pressão externa, é muita coisa que vem de fora para minar a nossa fé, para minar a nossa caminhada. E nós precisamos ter um olhar firmado na palavra de Deus, sempre, para que a gente consiga perseverar e ter a vitória necessária no momento. E o Senhor dos Exércitos, ele peleja por aqueles que o buscam, por aqueles que confiam nele. Não é? Precisamos ser mulheres doces, amáveis, serenas, porque somos sensíveis por natureza. Mas podemos também ter firmeza, garra, fé, determinação e ousadia, tudo no seu momento certo, sem perder o foco, o qual é de estarmos atentos à direção
do Espírito Santo, a direção que Deus nos dá em tudo na vida, em sua palavra. E que possamos lembrar sempre que, mesmo sendo firmes e corajosos, nunca deixaremos de ser a parte mais frágil. Como diz lá em Pedro 3:7, Efésios 5:22. Então eu quero deixar essa palavra de encorajamento para cada um de nós, para que possamos agir dentro da fé e da coragem. Coragem sem fé é tolice, mas a coragem com a fé vai glorificar o nome do Senhor, vai fazer diferença, vai trazer cura, transformação, vai trazer vida, não é? Nós possamos conseguir caminhar nesse equilíbrio da doçura e amabilidade, a firmeza e a ousadia. São características admiráveis em Débora, para nosso exemplo, como mulheres, como filhos de Deus, como cristãos no tempo de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a nos lembrar que é possível conciliar a delicadeza, a suavidade com a firmeza e com a ousadia, debaixo da direção do Senhor. Amém? Amém. Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.